Vou só apresentar para quem não sabe, eu sou a apóstola Li Shuang, meu esposo é apóstolo Xiao, né? E nós nascemos em Taiwan, como falei da outra vez, mas nós crescemos aqui no Brasil. Nós somos mais brasileiros do que taiwanês, né? De Taiwan. Eu trabalho, né, com igreja chinesa em Mandarim, aqui no Brasil, e eu tenho essa escola profética Todas as Nações. Eu já vou dar endereço, tá bom, pastor? Estamos na rua Apeninos, 567, é o metrô Paraíso ou metrô São Joaquim. Não, metrô Vergueiro. Vergueiro. Isso, estamos no meio, no meio. Mas quando você vai procurar no Google, é Liberdade, o bairro é Liberdade. E muita gente faz uma confusão, né? Sempre pergunta, e onde é, né? Então, nós temos hoje lá, Quintas Proféticas, somente escola. E as conferências, que uma vez por mês, né? Então, sobre a escola. A nossa escola começou assim. No início, tinha um apóstolo que ele começou a fazer uns seminários e ele me pediu aquele lugar, porque nós já tínhamos esse lugar, essa localização muito centralizada, muito central. Quem vem de metrô é muito fácil. É fácil acesso. Bem fácil acesso. E ele começou a fazer essas conferências, esse seminário, ele ensinava isso. O senhor participou? Participei daquela época. Desde aquela época? Eu lembro que uma vez que lotou tanto, que você falou, vai cair o prédio, estava super lotado. Não sei se você lembra disso. Foi. Fala assim, calma, o pessoal caindo, e vai cair o prédio também. É que tem pessoas que, quando está na unção, ele começa a rodar, outros começam a pisar no chão. E aí, eu lembro desse dia, pastor. Aí eu falei assim, cuidado, não pisa muito. Eu ficava preocupada por causa da laje, né? Daquele lugar. E o senhor lembrou bem. E era muito cheio nessa época. Depois, o senhor, né? Foi o senhor. Falou assim, a continuar chamando vasos para iniciar essa escola. Aí eu pensei assim, mas qual é o nome dessa escola, né, senhor? E o senhor disse que era a escola profética, porque a nossa igreja chama Igreja Apostólica Todas as Nações. Então, Escola Profética Todas as Nações. E aí eu comecei a trazer muitos vasos. Não sei se você lembra do Fred. Acho que eu lembro. O senhor já levou ele, né? Não, ele foi para a glória, né? Mas eu lembro dele, assim. Fred Berry. Fred Berry. Ele era uma bênção, é um homem de Deus, né? Um general, na verdade, né? Ele era bem simples, mas ele é sempre assim, muito carinhoso com as pessoas, os alunos que vão. Então, ele esteve lá, né? Ele falava inglês e traduzimos para português. E foi também muita gente. Nessa escola, né? Desculpe cortar, apóstolo, para vocês entenderem, vários homens de Deus, mulheres de Deus do Brasil inteiro ministrou. Alguns amigos meus, Marcelo Casagrande, né? E outros, não dá nem para citar todos, homens de Deus e mulheres de Deus nesse tempo, que eu acho que tem 7 ou 8 anos, né? Isso, muita gente do Brasil inteiro ministrou nessa escola, transferindo a unção. A escola tem sido uma bênção. E qual que foi... Você falou do Fred, mas alguém que foi algo que você fala, esse dia foi sobrenatural. Eu sei que toda escola é sobrenatural, mas uma escola, um seminário que chamou muita atenção seu. Como o senhor disse, pastor, a gente seleciona bastante, né? Os generais que vão lá, pessoas que podem dar um seminário, da qual as pessoas podem aprender. Pastor, eu já vou falar sobre quem eu achei, mas
eu queria dizer que por que a escola, né? Por quê? Eu viajava muito, como te disse, né? Era caçadora de unção, recebia unção muito de exterior, do internacional, do Brasil, mas eu viajava muito. Falei para o senhor da última vez, que eu viajava muito e ia muito para os Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Mas aí um dia eu pensei, se eu mesma for para fazer um seminário, pago para fazer, e só eu sou beneficiado. Na verdade, essa foi a motivação. Eu falei, mas só eu que sou beneficiado. Mas se eu trouxer homens de Deus nessa escola, todos são beneficiados. Verdade. Né? Isso que eu pensei, pastor, esse tempo todo. E aí eu falei com o Senhor, mas trazer quem? E aí o Senhor foi conectando, como o Senhor disse, eu perguntei ao Senhor, esse podcast está uma bênção. Amém. Você aprende muita coisa, né, pastor? O Senhor tem trazido vasos valorosos, muito usados por Deus. E pessoas que compartilham nesse podcast, eles falam assim de uma conversa tranquila, uma conversa franca, né? Muitos da própria experiência, de como começou. Eu ouvi um deles que o senhor perguntou. Eu vi assim, ele falando assim, qual dificuldade, como foi difícil ele receber a unção e começar, até receber, ele acho que recebeu muito, mas até colocar em ação, manifestar o poder que nós falamos, demorou muito. Não foi o meu caso, né? O meu foi bem natural, assim, porque eu recebi muito, 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 e um dia começou a manifestar tudo, né? E foi na escola. Então, pastor, convidei muita gente que Deus usa para impartir, para preparar, para dar um seminário, ensinar como curar, profetizar, né? Uma época só como profetizar. E isso me motivou muito, porque muitos foram formados. Muitos saíram dessa escola, eles têm o seu ministério, começaram com o seu grupo célula, né? E eles foram formando, vamos dizer assim, foi formado e eles hoje estão no ministério, eles receberam impartição, ativação de dons, né? Tudo isso, né, pastor? E o senhor disse que foi várias vezes nisso, né? Fui. Como passou muita gente, eu estava falando para o pastor, eu não lembro de muita gente, é muito difícil, passa muita gente. E passou muitos vasos, né? Eu queria falar um pouquinho, que o senhor me perguntou. Leandro Spence, ele Leandro, passou foi? muitas Do Leandro eu não vezes. peguei, no Leandro. Lá. Não pegou também, né? Lá não, em outros lugares. Ah, tá. Então, tem a apóstola Nilcélia Drogovic, Ronaldo Drogovic, que é o esposo, né? Era o A esposo Nencéia teve agora, né? Teve agora. Assim, já foi outras vezes e teve agora. Teve. Ela tem... hoje, né, uma das mulheres, assim, pastor, que para achar, assim, vasos santificados, temor ao Senhor, e que não se perca por causa da finança, essas coisas, né? O senhor sabe, né? Então, são poucos, né? Dá para contar pelos dedinhos. E a apóstola Nilcélia tem o pastor, apóstolo, né? Ronaldo Drogovic, ele veio dar aula. Eu ainda lembro tanto daquela aulinha que ele deu nos comecinho, né? Como curar uma dor de cabeça, né? E foi muito fácil, isso eu gravei naquela época, quando ele deu aula aqui na escola mesmo, profética, a nossa escola lá. E ele falou assim, quem está com dor de cabeça, vem aqui agora. Aí vinham umas 2, 3 pessoas. Aí ele falou assim, em nome de Jesus, sai agora a dor de cabeça. Aí pronto, todo mundo foi curado.
Então, pastor, são assim ensinos fáceis, instantâneos. E ele não guardava, ele ensinava tudo mesmo. E ele falava assim. Muitos vasos ficavam bravos com ele, porque ele passava tudo. Né? Isso aí foi muito notório mesmo. E é uma coisa muito simples, assim. Aí também foi apóstolo Marcelo Casagrande, seu amigo, como você falou, o senhor convidou ele aqui. E ele tem dado muitas aulas de cura lá. Muitos seminários, né? Impartiu bastante. O Davi Fejoli, né? Davi Fejoli. Tem o apóstolo Anderson, que anda com Denarte. Você conhece? Ele é Conheço. de adoração. Ele já veio aqui. Ah, já veio? Já veio. Então, ele é a adoração. Deus usa ele na adoração e a unção vai trabalhar. O Rodrigo Ramos já foi lá, né? O Rodrigo Ramos. E tem ido também, apóstolo Tiago, esse acho que o senhor não conhece, ele é lá do Pernambuco. Não. Apóstolo Tiago. Ele fez agora 60 dias de jejum. Quando eu vi ele, tá magrinho. Eu falei, apóstolo. Ele falou, foi o jejum, né? E ele tá assim, com aquela unção diferenciada depois de 60 dias. Ele vai vir agora ministrar, acho que 14 de agosto. Passa depois o contato, quem sabe fazer o Podercast também. Isso. Se você quiser marcar já também com ele, viu, pastor? Depois passa o contato, vou contar com ele. Sim, vou passar para o senhor. Esse apóstolo Tiago, ele fez esse jejum, né? E ele está construindo uma igreja lá em... Como chama, apóstolo, João? Ilha? Pode falar. Pode falar. Ai, É no Pernambuco, né? Eu morei no Pernambuco, mas é na Recife. Não, como chama aquelas ilhas? Fugiu a memória. Ilha em João Pessoa, Paraíba, né? MA. Então não conheço. Conheço Pernambuco, ia ser é muito Fernando lindo, de Lourdes. muito lindo lá. Muito lindo. Viu, pastor? Mas assim, o que me marcou muito, assim... Não... desses homens, todos mulheres de Deus, que mais... Assim, todos foram usados. Tremendo, já tive com Davi Fejoli, já tive com outros, não fui em todos, né? Mas aquele... Tem um dia que é alguma explosão... Você não sabe se, como diz a letra da canção, não sabe se o céu, se a igreja subiu, se o céu desceu. Qual o dia que você acha que foi muito especial desses 8 anos, vários eventos, vários homens de Deus, mulheres de Deus? Pastor, também tem internacionais. Antes de eu responder, tem os internacionais da África, o apóstolo Jojo. Acho que você já ouviu falar sobre ele, né? Você foi lá? Não, dele não. Então, e tem o apóstolo Nico. E nos Estados Unidos, eu falei o Fred Berry, né? E também teve pastores chineses. O meu apóstolo Adam Liu, que são chineses, a pastora Amy. Esses dois já foram para a glória também. A pastora Hannah, mas eu vou falar o que me marcou mais é essa pastora Amy. Acho que o senhor não conheceu, ela foi para a glória. Ela é uma missionária bem assim, bem encorpada, né? Ela tem um testemunho muito forte, porque eu te contei da outra vez, eu acho que não, né? Não. Ela vale a pena falar sobre essa apóstola, né? Que ela, na verdade, ela era comerciante. Foi de Taiwan, veio para a Sul-América para fazer negócios. E ela não conhecia Jesus ainda.
E ela engravidou. Ela não conhecia Jesus, engravidou de um bebê. E teve esse parto aconteceu no avião, que ela estava vindo aqui para a Sul América. E o avião tem que descer nos Estados Unidos. E desceu em Los Angeles. E teve o parto lá. Mas como ela não tinha dinheiro para pagar naquela época, ela no hospital mesmo, ela pegou o bebê dela e foi embora para a terra ali nos Estados Unidos. Isso já faz, acho que mais de 30 anos. Mais de 30. E, pastor, essa história é impressionante. Eu vou contar para o senhor, porque, para o público, né, do senhor também, porque ela começou a mendigar na rua. Catava comida no lixo mesmo. Por isso ela escreveu um livro chamado Mulher que assim, como se Mulher que catou lixo para sobreviver. Comida, né? Comida. Ela dava para o filho dela, né? E ela. E nisso aí, ela entrou numa igreja. E essa igreja, o pessoal acolheu ela. E quando acolheu ela, ela começou a limpar a igreja, limpar os bancos. E um dos testemunhos dela é que quando você limpa a igreja, muita gente não gosta de limpar, né? De servir a igreja. Ela limpava a igreja, a unção veio para ela. Ela falou de tanto limpar a igreja, cantando lá na igreja, ela recebeu a unção. Ela tem uma unção, pastor, para você saber. Ela falava com Jesus assim, direto. Ela tinha a visão aberta, ela via todas essas opressões. Ela via as opressões que nós temos. Na verdade, ela falou para mim, eu aprendi muito com ela, minha mãe espiritual. Ela falou assim, eu via todos eles pequenininhos assim, sabe, como garras, aqui tudo em cima de nós. Por isso que nós temos aquela opressão, sabe? Aí ela falou assim, bate nele. Por isso que a gente, quando faz a cura, pastor de libertação, a gente faz essa libertação. A gente faz isso, né, sem saber. E ela me ensinava tudo. Ela falou, ó, tudo ali. Aí você bate assim e fala, sai em nome de Jesus. E, pastor, deixa eu contar. Ela foi conhecendo Jesus, ela começou a cantar, fazer culto nos Estados Unidos, tem aquelas garagens, né? Garagem. Ela cantava, ela trazia as pessoas e começou a ministrar ali. Deus deu um terreno para ela no centro de Los Angeles. Sabe para fazer o quê, pastor? Ela é igual aqui na Sé. Ela pegava as pessoas sem tetos e vinha no lugar, esse terreno que o Senhor deu para ela, e ela dava comida. Nisso, ela já é pastora, já ordenaram ela como pastora. E ela dava comida antes, ela sempre me ensinou, antes de você dar comida, você tem que pregar a palavra para eles. E ela começou a pregar a palavra. E lá, todo mundo conhece ela, lá no centro de Los Angeles. Conhecia, né? Hoje, o legado dela é o filho e a nora. Continuaram com esse trabalho. E quando ela veio para o Brasil, que eu trazia muitas vezes ela vinha aqui na Sé, e ela ia, a gente preparava os pães, e ela ia lá na Sé. Ela sem falar português, pastor. Isso é missão. Ela sem falar português. Fazia fila, que aquelas pessoas sabiam quem tinha unção. Fazia filas para orar. E ela abraçava um a um.
Ela orava por um a um. Aquelas pessoas que ficam ali na Sé. Pastor, eu aprendi muito, muito com ela sobre esse amor que ela tem, esse amor pelas vidas. Ela não tinha nojo nenhum, pastor. Ela abraçava esses rapazes, aqueles tudo, né? Você sabe, aqui Sim. na Sé, o sem teto. E toda vez que ela vinha, naquela época eu ainda era pastora ali, vamos lá, prepara a refeição, prepara lanchinho, e vamos lá. E cantava, e abraçava, e esse é um trabalho. Pastor, e voltando agora, né? Isso é que me impressionou mais, na verdade, eu queria falar para o senhor essa história, Essa apóstola, né? essa apóstola. E algo muito importante na sua escola, apóstola, né? Que você traz alguns específicos, não só para trazer o conhecimento, que é muito bom, mas para impartir a unção. Eu queria que você explicasse se isso funciona, porque ainda tem muita gente que tem dúvida se a pessoa funciona receber uma impartição de unção e ele vai ser usado ali naquele ministério. Por exemplo, muita gente no nosso canal quer ser usado em cura. Aí eles falam o que eu faço para ser usado em cura. Eu gosto de falar que precisa, o conhecimento é importante, mas receber a impartição. Se funciona, se você viu isso funcionar de fato, que muita gente você traz com esse propósito de impartir a unção. Realmente Sim. Funciona? Você viu o resultado não só na Sim. sua vida, mas na vida dos alunos? Sim. Explica sobre a impartição. Sim, pastor. Biblicamente, eu não preciso falar, né? Que já foi falado muito nos seus podcasts, né? Mas hoje, como tem alunos novos aqui, impartição, ou nós falamos sobre transferência de unção, funciona muito. Porque antigamente eu já vi até seus preletores aqui, convidados, falando. Ia no monte, descia monte, subia monte, fazia jejum, e passava anos e não acontecia nada. Não acontecia e ficava desanimado. Mas hoje, pela graça de Deus, e também por causa dos finais dos tempos, que não vai mais dar tempo, não dá tempo para você ficar só orando, jejuando. Não que isso não venha ajudar e que isso não traz a unção, não estou negando. Deus pode fazer da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o Senhor, pela graça dele, hoje, pela impartição, que já na época do Paulo, de Moisés, o Senhor já falava, Deus já falava tudo isso, deixou esse método, vamos dizer assim, para cada um de nós. Pastor, impartição funciona muito. É uma coisa imediata. Né? É uma coisa imediata. Eu contei da minha história anterior que eu ia nos Estados Unidos, onde tinha conferência, eu estava indo. Eu recebi da Cindy Jacob, né? Recebi dos homens de Deus que já foram lá nos Estados Unidos. Eu fui em todos eles, nos seus ministérios, eu fui. E aqui no Brasil, pastor, mas não só funcionou comigo, como todos os alunos que vieram para a escola, não tem um seminário que a gente não faz, deixa de fazer impartição. Porque todo mundo vem porque no final eles querem a impartição. Pastor, por que essa impartição funciona? Também porque você tem que crer, né? Lógico. Você tem que crer pela fé. Você crê que eu vou receber. Você não pode vir despreparado, né, para o seminário. Ninguém vem despreparado. Tudo vem com fome, vem com sede. E isso o Senhor honra, né? Quando você honra o profeta também, isso é muito verdadeiro, pastor. Quando você honra o profeta. Mas o que é honrar o profeta?
Olha, você tem que honrar em várias maneiras você pode honrar, mas você também tem que honrar com uma oferta, né? Porque o vaso que você convida, você eu honro eles, todos que vêm, eu honro ele, porque eles têm um gasto para vir, eles precisam comer, eles precisam, Você não né? faz igual algumas igrejas, dá um abracinho e fala, vai com Deus, meu filho. Não, Tem igreja que não pastor. recebe um abraço e tem igreja que nem abraço você recebe. É verdade, pastor. Infelizmente, essa parte no Brasil ainda. Eu não acho que é melhor não falar Vamos muito, deixar né? pra, Vamos deixar para lá. deixar pra lá. É, porque às vezes vão falar que você, né, tá inclinado para um lado, mas não é verdade. Porque eu acho assim, gente, eu sou uma pessoa que eu nunca olhei para financeira, né? Graças a Deus.